qual que é a nossa enquete do dia hoje, Gustavo? É o seguinte, a gente quer saber sobre o emprego do pessoal. Você está satisfeito no seu emprego atual? Você pode responder com hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp que está na sua tela, 12 99716 7989. E além de responder a enquete, você também manda a sua participação, tá bom? Tô aqui pedindo a sua companhia, manda uma mensagem pra gente, um depoimento, uma fotinho trabalhando, tá? Manda sua dúvida, manda uma mensagem pra mim positiva que eu vou adorar também, tá bom? Lembrando que se você usar a hashtag falando nisso, nesse número aqui, ó, 997167989, você concorre a esses 2 ingressos pro cinema que a gente sorteia no último bloco, tá bom? Tô esperando sua participação. E olha só, hoje a gente vai conversar com você, que já é 40 a mais e quer se recolocar no mercado de trabalho. Porque nessa fase da vida, gente, muita gente tem experiência, tem maturidade, tem vontade de continuar ativo profissionalmente, mas enfrenta alguns desafios na hora de se reinventar, né? O mercado está mudando, principalmente com a tecnologia, né, com a inteligência artificial. Então a gente vai entender melhor como se preparar. Quais são as oportunidades com o professor da FGV, Márcio Upiano. Boa tarde, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Ó, e antes de começar, eu quero chamar a participação do nosso amigo Lucas, que mandou um videozinho, que mesmo ausente, ele se faz presente nesse programa, entendeu? Ele tá lá em Campos do Jordão e tem uma pergunta para você, viu, Márcio? Vamos ver? Oi, Ana, tudo bem vocês de casa? Estou em Campos do Jordão preparando um conteúdo bem bacana para você mesmo que assiste o programa. Mas pensando num assunto, eu estava aqui refletindo na minha trajetória profissional. Eu fiz teologia, aí depois eu fui para o teatro, e aí depois eu fui para o radialismo, né? Sou radialista formado em televisão. E eu queria entender com o nosso convidado sobre essa transição de carreira. Como que a gente pode usar aquilo que a gente já fez e não descartar tudo? É importante isso? A gente levar na nossa bagagem o aprendizado que a gente já teve com outras profissões? É verdade, né, Márcio? Às vezes a gente muda de carreira, transita para uma área que não tem nada a ver com o que a gente fazia antes, mas tudo é uma bagagem na nossa vida, né? Dá para aproveitar tudo que a gente aprendeu? Total, é uma questão extremamente importante porque isso é um repertório que você tem e você consegue fazer ganchos, né, entre todos esses pontos. Então, tudo que você acaba aprendendo de alguma forma, você vai ter uma aplicação específica. Então, acho que hoje até é um diferencial, quando você tem pontos de vistas completamente diferentes e um pouco dessa experiência te ajuda a encontrar e superar esses desafios atuais hoje em dia. Então, é super bacana ter esse repertório vivo, né? Conhecimento nunca é demais, né, Exatamente, Márcio? Exatamente isso. Exatamente. E olha só, muita gente que assiste a gente tem mais de 40 anos, né? E sente que o mercado está mudando muito rápido, né? Assim, rápido demais. O que anda acontecendo com o mercado? Bacana, né? A gente está vivendo uma era agora que ela é uma era que ela está sendo é um processo de transformação muito maior do que aconteceu no passado. No passado a gente falava muito da famosa Revolução Industrial, enfim, como tudo, né? Mas hoje a gente está vivendo uma era que ela está sendo muito rápido na velocidade da internet para estar fazendo isso. Então, quando a gente começa a olhar essa questão de transformação, enfim, como um todo, ela traz para a gente uma necessidade de você estar sempre olhando e se reciclando para que você possa também estar acompanhando essa velocidade. Então, a tecnologia hoje ela veio para acelerar esse processo, mas não precisa ficar assustado, que ela veio para ser uma ferramenta de produtividade. A gente ouve muito falar, né, em inteligência artificial. Mas para quem está fora desse mundo, Márcio, o que isso realmente muda no dia a dia, né, as tecnologias? Bacana. A inteligência artificial ela já está presente na nossa vida praticamente todos os dias, né? Quando a gente usa ali a questão de um GPS no telefone ou uma automação de mensagens ali no WhatsApp como tudo, então ela já está presente ali dentro. O que a gente precisa entender é que a inteligência artificial ela não veio para substituir ninguém, ela veio para somar, melhorar a sua produtividade, né? E quem entender isso hoje, nos tempos atuais, ele vai ter muito mais diferencial competitivo. Perfeito. E tem essa coisa, né? Quem quer transitar de carreira, né? Quem tem mais de 40 anos, eu acho que as pessoas sentem que tem um pouco de preconceito, né, com o mercado, assim. As pessoas querem as pessoas mais jovens, que estão mais atualizadas. Você acha que essa dificuldade, né, esse desafio que as pessoas enfrentam, realmente é um preconceito mesmo do mercado ou é por falta de estar atualizado, assim? São as duas coisas. A gente vê o mercado, sim, com um pouco de preconceito, com o pessoal que tem 40 a mais. Eu me incluo nessa questão dos 40 a mais, né, como tudo. Mas também existe um gap de necessidade de atualização de conhecimento, né? Então, as pessoas hoje também elas têm que buscar um pouco esse processo, porque a velocidade é tão grande que o que a gente conheceu e aprendeu há 6 meses atrás, por exemplo, hoje pode ser mais difícil estar aplicando. Então, essa questão também lá é extremamente verdadeira.
Em contrapartida, né, desses desafios do 40 a mais, porque já tem mais idade e tal, eu também sinto que às vezes alguns mercados, alguns segmentos valorizam as pessoas mais experientes, porque os nossos jovens de hoje em dia, vamos falar a verdade, com rede social, estão um pouco mais preguiçosos, né? Querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar, não tem tanto comprometimento. A pessoa que é mais madura, ela leva vantagem em relação a isso, né, Márcio? Completamente, né? Porque você tem todo um legado, todo um histórico de vida, um amadurecimento, né? E o mercado hoje ele é carente mesmo, tá? Nessa questão toda de você buscar profissionais que estão mais maduros, justamente para essa questão de resistência, a questão de ser mais perseverante, ser mais compromissado. Acho que tem essa questão do compromisso muito importante. Então tem um espaço e uma carência muito grande no mercado para profissionais mais maduros. Você ainda acredita, então, que há espaço para os 40 a mais se recolocarem no mercado de trabalho? Sem dúvida, há muito espaço e necessidade, na verdade, né? As empresas estão buscando cada vez mais isso. E agora, quando a gente fala muito dessa mescla com tecnologia, por exemplo, como um todo, a gente tem que entender que a tecnologia ela vem como uma ferramenta que aumenta a produtividade. Perfeito, mas para funcionar bem, você precisa ter a questão desse repertório para saber como conduzir essas ferramentas hoje em dia. Então, tem muito espaço, basta se manter atualizado. Perfeito, vocês entenderam, né, gente? O Márcio está aqui falando sobre essa recolocação do mercado de trabalho para você, que é 40 a mais. Tenho certeza que você está assistindo aí. Tem muita gente que assiste a gente que está nessa condição. Será que está feliz com o emprego? Será que quer mudar de área? Então, fica com a gente que no próximo bloco a gente volta a falar mais sobre isso, tá bom? Vamos voltar para o nosso assunto de hoje com o resultado parcial da nossa enquete. Como é que tá por aí, Gustavo? Me conta. Olha, Ana, o pessoal está participando bastante da enquete e eu quero saber, ó, você está satisfeito no seu emprego atual? As opções eram hashtag sim ou hashtag não, bora ver a parcial. Por enquanto, Ana, 80% está, sim, satisfeito com o emprego atual, viu? Que bom, fico feliz que vocês estejam satisfeitos, mas o 20% que não está, de repente pode pegar alguma dica aqui com a gente, tá? E além de votar na enquete, você participa com a gente com a hashtag Falando Nisso, tá? Não esquece, tudo junto, hashtag Falando Nisso, para esse número aqui, ó, 997-167989, para concorrer a esses 2 ingressos para o cinema, tá bom? Eu tô esperando sua participação e sua companhia aqui comigo. E tem perguntinha pro professor Márcio, direto do Açaí Colinas, vamos ver. Estou aqui com o Léo no Açaí Colinas. Léo, conta pra mim primeiro, quantos anos você tem? 59. E hoje você trabalha com o ramo de ofertas de supermercado, é isso? Isso, Grupo Oferta de Supermercado há 10 anos atuando em São José, trazendo as melhores ofertas para o povo aqui da região. Que legal, aqui do Açaí Colinas. Isso, aqui na Açaí Colinas. Inclusive as pessoas não me conhecem no grupo, vão conhecer agora os que assistirem ao programa de vocês. Bacana, bacana. Que legal, mas Léo, você disse pra mim que começou isso há pouco tempo, né? 10 anos atrás. Como que foi se realocar em uma nova profissão, em uma nova área depois da cidade? Então, o que acontece? Eu sempre fui trabalhando na área de vendas, né? E como eu estava sempre antenado nas ofertas, nos preços, nos valores, abri os grupos, né? E os grupos foram embora. Hoje com 18 grupos na cidade e começou assim, há 10 anos nessa brincadeira aí, e os comerciantes, tudo com a gente, e o grupo é show de bola, viu? Que legal. O Léo deu um exemplo de realocação profissional que hoje trabalha na área de vendas. Eu queria saber quais são as profissões que estão em alta para as pessoas 40 a mais, onde que elas podem se realocar? Ah, legal, deve ter uma demanda maior em alguns segmentos, né, Márcio? Com certeza. Os segmentos que hoje estão mais crescentes nisso são segmentos que precisam de experiência, justamente dessa bagagem para estar fazendo. Então você pega consultoria, educação, saúde como um todo, e vendas também, extremamente importante, é onde é mais valorizado essa bagagem toda. Tá certo. No primeiro bloco a gente falou sobre inteligência artificial, né? Que tipo de oportunidade está surgindo a partir da inteligência artificial, mesmo que seja uma coisa fora da área da tecnologia? Perfeito. Eu acho que o ponto importante é áreas como marketing, RH, saúde, vendas, elas estão hoje surfando muito esse movimento como um todo, tá? Então, desde um professor que consegue personalizar melhor o conteúdo da sua aula para um aluno, uma aula particular, muitas vezes de reforço, eles estão utilizando esse tipo de ferramenta para conseguir trazer essa produtividade. Então, ele acaba ajudando bastante. Então, tem várias áreas. Na verdade, está transversal. Não é só para a tecnologia, não. E para quem quer se atualizar, né, assim, é preciso fazer uma faculdade, por exemplo? Como que a pessoa consegue se atualizar no mercado de trabalho? Perfeito. Eu acho que o ponto-chave não precisa buscar um novo canudo ou buscar uma formação específica, principalmente falando pela questão da tecnologia. Mas hoje você consegue entender que o processo temos muitas ferramentas disponíveis para serem usadas. Então, muitas delas, inclusive, são até de graça, na verdade, para a gente estar testando. Acho que o grande foco você pode buscar isso hoje na internet, em grupos, em eventos, enfim, da própria cidade, para se manter ativo ali como um todo. Isso vai ajudar você a ter um norte de como você consegue aprofundar esse conhecimento.
E falando da nossa região, né, aqui no Vale do Paraíba, tem muita gente que vem da indústria, dos trabalhos tradicionais, né, assim, o que essas pessoas precisam entender das oportunidades? Essas pessoas que estão diretamente nesses setores. Perfeito. Tem pessoas que têm experiências gigantescas de chão de fábrica, de venda, de logística como um todo, né? Eu acho que a grande sacada hoje que eles têm que entender é conseguir aproveitar todo esse repertório, toda essa experiência vivida como um todo e usar a tecnologia como uma ponte para poder potencializar um pouquinho mais isso. Então, exemplo do nosso colega ali que é vendedor. Então, ele poderia estar usando aquilo para conhecer melhor as características do cliente dele, na verdade, através das ferramentas para potencializar essa intuição que ele já tem inata como vendedor. Quais habilidades, né, das pessoas você acha que são mais relevantes, assim, para se manter nos próximos anos aí, nessa mudança de mercado? Perfeito. Olhando hoje o que a gente está vivendo, adaptabilidade, primeiro, né? Conseguir se adaptar em qualquer cenário. Então, é o aprendizado contínuo, não existe mais aquilo aprendi, não vou fazer mais. Esse é um ponto fundamental. 2, curiosidade digital. Então, a gente tem muita facilidade, tem muita ferramenta. O brasileiro adora essa questão de redes sociais, então já tem meio nativo digital, né? É só conseguir focar um pouquinho ali dentro dos aplicativos como um todo para estar fazendo isso. Então, são duas frentes bem importantes ali, né? Para que a gente possa estar criando valor, né? Resgatando esse valor para o mercado de trabalho atual. Olha só, gente, ainda dá tempo, tá? Você que quer se recolocar no mercado de trabalho, quer aprender, quer se atualizar, a gente está mostrando aqui que há solução para você. Se você não está feliz no seu emprego ou quer uma mudança de vida, enfim, a gente está te dando algumas dicas, tá bom? E obrigada pelas participações. Eu vou colocar algumas na tela para a gente ler. Gustavo, por favor. Viviane mandou um carinho para você. Ó. Boa tarde, Ana Flávia. Hashtag sim, que está satisfeita no seu emprego atual. Tem também mais carinho do público do Falando Nisso, Patrícia Madei de Taubaté. Boa tarde, Ana. Tenho certeza que você vai conduzir o programa muito bem, com sua simpatia e comunicação muito agradável. Você será a companhia do meu almoço. Um beijo. Ah, Patrícia e Vicky, um beijo para vocês. Adorei a participação e o carinho, viu? Fico muito feliz. E a gente volta agora para o nosso assunto de hoje, mostrando o resultado final da nossa enquete. Senhor Gustavo Bossolani, como é que tá? Ana, chegou a hora de saber se o pessoal de casa está satisfeito ou não no seu emprego atual. Essa era a perguntinha da nossa enquete de hoje, que o resultado ficou assim, ó, 85,7 dizendo que sim, aumentou esse número, hein, Ana? Olha, que legal, gente. Eu fico feliz que vocês estejam satisfeitos. Eu estou satisfeita aqui no meu emprego também, tá, gente? Não dá mais tempo de participar da enquete, mas dá tempo de você mandar a sua participação aqui nesse bloco para falar comigo, tá bom? No 997167989, com a hashtag Falando Nisso, para concorrer aos 2 ingressos do Cinemark, que a gente sorteia no próximo bloco, tá bom? E tem perguntinha direto do Açaí Colinas para o professor, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei o José Maria fazendo suas compras. José Maria, eu tenho uma pergunta que é difícil para o senhor. Ó. Se você fosse hoje escolher uma nova profissão, qual você escolheria? Neurologista. Neurologista, por quê? Porque eu tenho razões. Eu tenho uma filha que tem deficiência e a gente não encontra médicos qualificados mesmo na área neurológica para resolver, pelo menos, dar uma atenção, um respaldo para ela adequado. Isso aí é um fato. O senhor José Maria comentou comigo que já foi aeroportuário, já foi piloto de navio, isso tudo com muito estudo, né? Nem tanto, porque eu acho que a questão não é exatamente o estudo em si, falando dentro de um aspecto, vamos dizer assim, de sendo universitário, desempenhando uma faculdade ou vamos dizer, um curso técnico, tá? As pessoas, elas têm talento por si só. Agora, nem sempre você consegue, no decorrer da vida, entendeu? Você colocar esse talento com que as pessoas obtêm ou nascem já inerente nelas, na profissão, colocar em prática. A gente vai perguntar então para o especialista do nosso estúdio, mesmo sem o curso certo, qual área que a pessoa pode se capacitar para uma nova profissão depois dos 40, por exemplo? E aí, professor? Essa é uma pergunta capciosa. Mas acho que a área de vendas é uma área que é bem interessante que você pode estar usando, porque você usa todo o repertório de vida, né, na verdade. Então, quando você vai vender para alguém, você tem que ter um processo muito forte de empatia, de saber fazer esse trabalho de controle emocional para fazer isso funcionar bem. Sem esse repertório fica muito difícil você ter isso, né? Fica mais imediatista. Então é uma área que você vê muito deslanchando em cima disso. E quando eu falo vendas, são consultores de vendas, né? Você está falando de ticket médio alto, ticket médio baixo, aí depende de onde, qual mercado vai estar atuando, vamos dizer assim. Mas é um mercado muito promissor.
O mercado de vendas, inclusive, tem muitas vertentes, né? Assim, Total. trabalhar com o público também, que não é fácil, né, minha gente? Mas é um Perfeito. segmento mais democrático, né? Que você pode Perfeito. investir sem ter uma profissionalização, assim, né? Total, você consegue usar todo o repertório que você já tinha naquilo, né, em função do que você está montando. E você trouxe um ponto importante, né, aquela questão do saber lidar com o público, né? Então Sim. você tem que ter toda essa bagagem para saber fazer isso. Caso contrário, aí vai ser um pouco mais complicado. É, eu sempre falo que determinados cargos precisam de determinadas personalidades para você lidar, né? É verdade, total. Ó, eu tô muito feliz com as participações. Vamos ver uma participação, uma perguntinha de vocês. Gustavo, A Janice de Taubaté mandou a seguinte participação. Tenho 34 anos e abri mão do mercado de trabalho para me dedicar à maternidade. olha, acontece muito isso, né? Para você se dedicar aos filhos, ela tem 34, a gente tá falando até de recolocação para os 40 a mais. Quem sabe depois que o filho já tiver maior, ela consegue se recolocar no mercado de trabalho de alguma forma, né? Super comum acontecer. Eu conheço muita gente que está nesse mesmo modelo. Minha esposa mesmo passou por esse processo todo. E aí tente buscar alguma empresa que tenha mais abertura, por exemplo, para um home office, por exemplo. Isso facilita demais. Aqui na região a gente tem muitas indústrias bacanas, empresas bacanas, que elas fazem exatamente isso. Não só com quem está no período de maternidade, que tem que ficar dentro de casa, mas também com home office externo. Muitos moram fora, por exemplo. Sim. Então a dinâmica é a mesma, né? Então se mantém atualizado e tem espaço também. Se tiver capacitação, vai ser muito bem-vindo. De repente, num sistema híbrido também, né? Que você Total. trabalha em casa e na empresa, né? Hoje em dia está muito mais ativo esse modelo, né? Está muito mais no dia a dia. Então buscar isso, eu acho que é um caminho interessante para se manter pelo menos no mercado e talvez no futuro voltar com totalidade ou não, mas aí vai do objetivo de cada um. Você sente que depois da pandemia, né, que a gente passou por um período aí que as coisas se aceleraram muito, assim, tanto o trabalho home office, né, as pessoas viram que não há necessidade de algumas coisas, enfim, até como a tecnologia, ela se avançou muito por conta disso, né? Não, total. A gente viveu uma época, né, tenebrosa ali dentro, mas ela acabou trazendo essa evolução muito rápida. Então a questão de saber trabalhar de forma online ou buscar alguma forma alternativa, mas também valorizar um pouco nessa questão da vida pessoal, fazer esse equilíbrio, foi fundamental nesse período para estar fazendo isso, né? Então acho que a gente pode surfar um pouco desse lado bom que ficou, né, com essa história toda do passado. Perfeito. Vamos ver mais participação de vocês? Gustavo, o que a gente tem por aí? A Juliana Vasconcelos mandou uma fotinha ali dela no trabalho dela, dizendo assim: eu amo o que eu faço, mas ao longo do caminho tive que mudar o foco da profissão e trabalhar com técnicas que exigem menos fisicamente, como é o caso da acupuntura, meu carro-chefe hoje, mas por mais de 22 anos atuei como massoterapeuta. Acontece bastante isso, né? No meio do caminho, você, por alguma questão, alguma lesão, ter que também se reinventar mesmo, né? Não, total. A gente fala o seguinte também, né? A gente sempre tem um sonho, tem um projeto, mas ele tem que entender que ali é uma trilha, né? E não algo muito concreto. Então, ao longo do caminho, a gente gosta de falar muito no mercado que quem está dentro conhece os melhores caminhos. Então, quando você começa a trilhar isso e entende que tem novas oportunidades, você, quando está dentro, enxerga muito melhor. Então, faz todo sentido, não precisa ficar preso, né, nessa questão daquele foco fixo, porque realmente fazendo isso você perde muitas oportunidades que podem te levar para um caminho muito melhor. O que não pode é desistir e desanimar, viu, minha galera? Exatamente. Segue firme. Muda de Persistência. rota, mas segue firme. Persistência. O que mais que a gente tem por aí, Gustavo? Temos um exemplo de mudança de rota, o Paulo e a Rose de São José dos Campos. Boa tarde. Sobre a enquete, saímos do CLT para fazer salgados em casa para buffet. Mostra a gente aí, estamos assistindo. Teve muito também essa... Obrigada, viu, pela participação de vocês, Paulo. Teve muito essa transição, né, de quem não queria mais ser CLT, até pela flexibilidade, e foi tentar ser autônomo, né? Sim, sem dúvida, né? É um movimento muito natural, né, que a gente acaba colocando. Então, principalmente quando a pessoa tem alguns objetivos muito pessoais, talvez a flexibilidade, ser dono da própria agenda, ter um pouco mais de liberdade para poder inovar. Então, dependendo do universo que estava trabalhando, isso acaba trazendo um pouco essa dificuldade, né? Então, indo para empreender, você consegue, de fato, ali permear novos projetos, né? Acho que isso acaba ajudando bastante. Perfeito. O que temos mais aí, Gustavo, de participação de vocês? A Joyce Bernardes de São José dos Campos. Boa tarde, sou confeiteira, tenho 40 anos e amo essa profissão. Deus me deu esse dom, afinal nunca fiz nenhum curso. Antes eu era artesã e amo o trabalho manual. Olha, essa daí tem talento para trabalho manual mesmo, né? Bolo, porque é uma arte cozinhar, viu, minha gente? Obrigada pela sua participação, viu? Tem mais, né, Gustavo? O Maurício de São José dos Campos. Boa tarde, Ana. Estou disponível no mercado de trabalho, mas fiz essa transição aos 25 anos quando saí do ramo comercial e fui para logística, quando ainda nem tinha essa nomenclatura. Gostaria de transitar de novo e ser professor na área que atuo. Aqui ligado no hashtag Falando Nisso. Olha, temos um professor aqui da FGV. Ele consegue ainda atuar na área para dar aula, que também é um desafio.
desafio, né, Márcio? Total, né? Mas o que é legal? É toda essa bagagem levar para a sala de aula. Acho que a grande sacada é pegar um pouco de toda essa vivência e conseguir traduzir para quem está na sala de aula. O lado teórico, acadêmico, ele é muito bacana, a gente chama da academia. Mas o que faz diferencial de um bom professor é aproveitar exatamente esse seu conhecimento prático e conseguir transmitir isso para os alunos. E sim, tem muito espaço. A área de educação ela cresce bastante e é muito carente de bons professores. Exatamente. Olha, Márcio, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado, Foi muito legal a gente falar sobre esse tema. Eu acho que chega aí muita gente que está assistindo a gente, então a gente agradece demais. E obrigada pela participação de vocês, tá Eu bom? que Daqui a agradeço. pouco, no próximo bloco, a gente volta falando desse tema ainda, mas com os nossos próximos convidados, tá bom?